boa tarde, estamos ao vivo, hoje dia 1º de abril, não é mentira essa live, estamos entrando para mais um bate-papo, hoje um bate-papo muito gostoso, né, falar de chocolate, quem aí não gosta de chocolate, né, então esse bate-papo pegando um gancho aí com a Páscoa, que no meu caso foi duro, vencendo ainda, né, muitos chocolates, então estamos aí na luta do equilíbrio em tentar levar essa montanhada de chocolate nessas próximas semanas aí, tá bom? Antes de começar esse bate-papo aqui, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos, todos vocês estão entrando. Vão deixando aqui, ó, a cidade onde vocês falam, país, estado, seja onde for. E lembrando, né, hoje, 1º de abril, iniciando mais um mês aí, é o que eu sempre falo para todos vocês. Já foram aí 3 meses nesse ano de 2024, passa voando, né, pessoal? Hoje é a nossa live número 38, para vocês terem uma ideia. Para vocês que estão começando desde o início, já foram 38 lives só esse ano, então é muita coisa, o tempo voa, então a gente precisa começar a ter ações em direção ao que a gente busca, né? Ó, a Kátia aí fala de São Paulo, seja bem-vinda, Kátia. Então, pessoal, o papo de hoje, para não estender muito aqui, é o seguinte, só um minutinho. Prontinho, pessoal, voltamos aqui. Desculpa, entrou uma ligação no meio aqui, vamos que vamos, né? Então, qual que é o tema da nossa live hoje? Comeu muito chocolate por aí? E agora, né? O que a gente faz, né? Então, vamos contextualizar isso aqui antes, né? Viemos de um feriado prolongado, né? Aqui na minha cidade hoje ainda. Ó, a Fabi de Taubaté, seja bem-vinda, Fabi. Aqui na minha cidade ainda é feriado, então prolongou ainda um pouco mais. Então, hoje estou fazendo aqui essa live da minha casa. Atende alguns atendimentos online, mas a maioria recomeça amanhã, tá bom? E todo feriado prolongado, né, pessoal, é um momento de muito desafio na nossa alimentação, porque não se trata só de não ter a rotina de trabalho, essas coisas. Se trata de você estar em ambientes diferentes, com pessoas diferentes, com alimentos diferentes, então tudo isso torna um desafio enorme para a gente continuar aí na linha, né? E esse feriado, esse final de semana especificamente, foi a Páscoa, né? Então é um feriado relacionado ao chocolate. Então eu não sei vocês, eu sempre trago para vocês aqui, para mim, né, um dos maiores desafios, no meu caso, é o chocolate, né? Eu tento não comer quase todos os dias, tem semanas que eu como todos os dias, tem semana que eu não como nenhum dia, no final de semana. Eu, Luiz, hoje, nos últimos 2 meses, vamos por assim, estou comendo chocolate exatamente todos os dias. Luiz, meu Deus, como chocolate todo dia, pessoal. Um pedacinho, mas eu como porque é o que eu sempre trago para vocês aqui. A questão, o problema não é o chocolate. O problema é como você come esse chocolate, né? E dentro dos chocolates, dentre essa classe de alimentos, existem vários tipos, né? Qual que você está privilegiando mais? É um chocolate mais ao leite? É um chocolate com maior teor de cacau? O cacau é um excelente tipo de alimento, né? Ele é muito rico em antioxidantes, então tem muitos benefícios em consumir o cacau. Inclusive, o cacau em pó mesmo, né? Você pode usar em várias misturas, bolos, panquecas, vitaminas, bater junto com whey. Então o cacau ele tem inúmeros benefícios, né? Só que aí que eu falo para vocês, que eu vou dar o meu exemplo aqui de 2 maneiras, né? Voltando aí 4 anos aproximadamente, quando eu tive o meu emagrecimento de 20 quilos, como que era o Luiz em relação ao chocolate? O Luiz comia todos os dias, talvez em grande quantidade, então 1 fileira, 2 fileiras, não se contentava com pouco, né? Então quando eu fui iniciar o emagrecimento lá atrás, um dos primeiros pontos que eu me analisei, falei, esse chocolate aqui não vai deixar eu ter o resultado que eu quero, né? Por mais que seja uma paixão minha, falei, não vai ter como continuar comendo dessa forma que eu como. Só que ao mesmo tempo eu falei assim, também se eu restringisse chocolate, que não é a linha que eu acredito, né? Mas já tinha tentado outras vezes tirar de uma vez, se eu restringisse chocolate, provavelmente eu não vou conseguir ir muito longe nisso. Então, qual vai ser a minha estratégia? O que eu usei naquele momento, pessoal?
Eu tenho, qual que é a minha maior vontade, o momento que eu tenho mais vontade de comer chocolate é após o almoço, né? Então eu almoço, imediatamente eu tenho vontade de comer esse chocolate. Então naquela época do emagrecimento, o que eu fazia? Eu almoçava, imediatamente saía da mesa, escovava meus dentes, né? Isso é um hábito mecânico que a gente fala, né? Então eu estava burlando um pouco aí a questão do paladar doce, a questão desse automático que a gente vive. Porque quando eu não estava querendo emagrecer, eu nem percebia. Eu levantava da mesa, abria a geladeira, pegava um pedaço de chocolate, comia e estava tudo bem, né? Mas quando eu identifiquei que essa era a sequência que eu fazia, eu tive que mudar. Então, como que eu quebrei isso? Escovando os meus dentes ali imediatamente após o almoço, tá? Isso funcionou muito bem, né? Só que para eu não ficar sem também o chocolate que eu gosto muito, eu sei que isso não tem longevidade. Aqui vai um alerta para todos vocês, tá? Se vocês ainda buscam ter um emagrecimento, mudar o estilo de vida, restringindo algum tipo de alimento, esse é um dos piores erros que você pode cometer, tá? Tem muitas pesquisas que já comprovam que pessoas que fazem restrição de algum tipo de alimento ou de algum grupo alimentar têm grandes chances de começar a ter compulsão ou alguns outros transtornos alimentares, tá? Então, além de não ser eficaz essa estratégia, pessoal, a longo prazo, ela é muito perigosa, pode gerar coisas assim, uma questão muito perigosa de compulsão futura, né? Tem outros estudos que já mostram que muitas pessoas que têm aí transtornos, quase todas elas vieram de uma compulsão, de uma restrição. Ou fizeram uma restrição de carboidrato, ou fizeram uma restrição de açúcar, seja qual for. Luiz, você está dizendo para mim que eu tenho que tentar emagrecer, buscar emagrecer, não tirando isso? Pessoal, vai de cada um, né? Eu, Luiz, como eu estou falando para vocês, eu gosto muito do chocolate, então eu tive que aprender a me comportar com esse alimento. Só que eu já não tenho problema com doces, por exemplo. Se alguém chegar com um bolo de pote, com pudim, com abanoff, isso para mim já não me atrai. Então, não faz, para mim tanto faz, tanto fez e tem isso ao meu alcance. Porque isso realmente para mim eu não ligo, né? Agora, o chocolate eu tive que como me comportar. Então, voltando, escovava os dentes sempre após ali o almoço para não ter essa vontade, ficava o dia inteiro sem comer e no final de semana eu comprava uma barrinha de chocolate que eu gosto lá, que é um talento lá, 70%, e esse chocolate eu falava para mim mesmo, é isso que eu vou comer no final de semana. Acabou, se comer tudo num dia, acabou. Então foi dessa forma que eu consegui conquistar esse meu emagrecimento de 20 quilos, né? E fui levando esses hábitos por muito tempo, né? Só que quando a gente chega num peso que a gente deseja, numa situação mais saudável, a gente começa a abusar um pouquinho mais. Então, voltando nisso da live que eu falei pra vocês, hoje eu vivo um momento que eu como chocolate quase todos os dias. Luiz, mas esse é o correto a se fazer? De verdade, pessoal, eu não gostaria de estar vivendo esse momento, eu gostaria de estar tendo um pouco mais de controle, mas aí envolve muito do que eu falo também aqui pra vocês, questões emocionais, que todos nós temos, né? Todos nós temos questões emocionais, eu não sou diferente de vocês. Então, eu vivo, né, bem vivendo um momento de mudanças, de algumas questões pessoais aí, que vem gerando ansiedade, né? Aquele sentimento de vai dar certo, não vai dar certo. Então a gente acaba recorrendo a alguns alimentos que vão trazer um certo tipo de conforto, né? Então voltando aí ao final de semana da Páscoa, a live o que eu quero trazer para vocês, a live aqui não é um sentimento de culpa. Meu Deus, comi muito chocolate. Muito pelo contrário, pessoal. Muito pelo contrário, né? Eu tenho que trazer uns exemplos meus para ver se vocês se conectam e falam, vivi isso aqui em casa também. Não sei se todos sabem, eu tenho 3 filhos aqui. Uma de 8, uma de 5 e um de 2. Então vocês podem imaginar a quantidade de chocolate que essas crianças ganharam nessa Páscoa. De verdade, eu acho que deve ter em torno de uns 15 ovos aqui em casa. Assim. Eu não como deles porque eles não deixam, né? Mas você fica vendo. Eu que não sou criança, ganhei 4 barras de chocolate. Então é desafio, né? Então o que a gente tem que pensar? Primeiro, é um momento único no ano que você come um pouquinho mais desse tipo de alimento para quem gosta, beleza? Primeiro ponto. Então, se você comeu um pouco mais no final de semana, exagerou, comeu ovo recheado, pessoal, leve a seguinte mensagem para o seu cérebro. Que final de semana delicioso que eu tive, né? Como eu gosto da Páscoa, como eu tenho prazer nesse momento de comer chocolate, como é gostoso. Fale isso pro seu cérebro. Ah, Luiz, mas que papo doido é esse? Exatamente. Porque se você falar o oposto, que foi um problema, meu Deus, a minha dieta, nossa, eu tô culpada com isso. Por que comi tanto chocolate? O chocolate começa a se tornar um vilão para você. Não só o chocolate, como muitos outros alimentos, tá? Então,
Você tem uma opção a fazer. A questão, assim, a questão não é assim, ó, leve sempre essa frase com você. O problema não é o que acontece com a gente, é como a gente interpreta o que acontece com a gente. Exatamente. Então, você comeu muito chocolate no final de semana. Tá tudo bem. Como que você vai interpretar isso? Como um problema ou como um momento gostoso em família? Essa escolha é sua. Repetindo, se você interpretar como um problema, você vai levar esse problema por muito tempo. E dieta, pessoal, vocês precisam começar a entender que a todo momento... Deixa eu tirar o volume aqui. A todo momento é exatamente isso que você precisa fazer. São escolhas a todo tempo, pessoal. Todo tempo a gente escolhe. Como isso, como aquilo. Vou naquele lugar, vou nesse. Peço acompanhamento, peço aquele. A gente está escolhendo a todo tempo a nossa refeição. Né? Tudo na vida, mas estou falando aqui de alimentos. Né? Então, a todo momento você está escolhendo. Imagine se a cada escolha errada você se culpar. Né? E eu sei que tem muitas pessoas que vivem nesse ciclo de escolher de forma errada, entre aspas, e se culpar. Aí continua escolhendo errado, aí vai escolhendo errado. Então esse não é o caminho do seu sucesso, não é o caminho que vai levar você ao resultado que você quer. Não é. Tá? Entenda isso de uma vez por todas. Você precisa começar a ressignificar cada escolha que você faz. Escolheu bem? Legal, se motiva. Putz, que legal, cara, acertei na escolha, tô feliz, show de bola. Escolheu não tão bem quanto você queria? Interprete o momento, fala, por que eu fiz essa escolha não tão legal agora? Ah, porque era Páscoa. Porque era Páscoa, eu estava com meus filhos, eu estava com meus irmãos, eu estava com meus amigos, estava com minha família, e valeu muito a pena comer aquele chocolate, aquele ovo nesse momento, tá bom? É muito importante, que eu sempre falo para vocês aqui, para quem nunca acompanhou as lives, a questão não é que me falar para vocês, chocolate é bom, chocolate é ruim, qual tipo de chocolate, 70, 50, ao leite, não é essa a questão, pessoal, não é isso. Nutrição, resultados, não é sobre isso. Comece a entender. Vai muito além disso. Sabe qual chocolate eu mais comi aqui na Páscoa? Pra vocês entenderem? Chocolate branco. Chocolate branco não é chocolate, é um doce, né? Para quem sabe, chocolate... Eu tenho aqui, ó. Você sabe a composição do chocolate branco? Vamos lá. Manteiga de cacau, leite e açúcar. Chocolate branco nem cacau ele tem, né? Pra você ter uma ideia. E foi um dos que eu mais comi na Páscoa. Então, só que assim, é o que eu tô falando pra vocês. A questão não é sobre o que eu comi. A questão é o quanto eu comi, o porquê eu comi e como o que isso me gerou após o comer. Entendeu? Então comecem a levar sempre essa reflexão com vocês. Repito, as lives aqui vão ser sempre nesse sentido, nessa direção, pessoal. Sempre nessa direção de bate-papo, para que você recomece a semana, que hoje é um recomeço de tanto de semana quanto de mês, mais um mês chegando aí, que você recomece esse mês de uma maneira diferente. Fala, caramba, né? Eu tenho que pensar um pouquinho. Porque talvez até hoje você não esteja conseguindo ter os resultados que você deseja por esse ciclo de culpa que você sente. É culpa após uma Páscoa, é culpa após o Natal, é culpa após um feriado prolongado, é culpa após o final de semana que você está curtindo. Né? Você não vive cheio de culpa por aí? Faz uma reflexão. Você acha que essa culpa vai dar resultado para você? Não vai. Tá? Vai só tirar a paz ao se alimentar. E eu repito, né? Eu sempre vou falar isso para vocês também aqui. Alimentação, forma de alimentar, a nossa dieta, a gente tem que ter paz para fazer, a gente tem que ser feliz, tem que ser alegre, tem que ser gostoso. Porque imagina se for um problema isso na sua vida e todos os dias tiver que comer sendo um problema. Isso não tem como ter longevidade, certo? Então, esse é o recado que eu quero passar para vocês aqui hoje, tá? Em relação ao pós-Páscoa, ao pós-feriado. Se você comeu chocolate, que legal, aproveitou, bacana, hoje recomeça. Volta ali, pega aquele chocolate que sobrou, guarde num lugar, chega no final de semana, come mais um pedacinho, ou vai comendo um pouquinho a cada dia, se isso faz sentido para você e se isso cabe na sua dieta, cabe nos seus resultados, né? Identifica isso, tá? Agora não olhe o dia de hoje uma forma de recompensar os erros ou ficar se culpando. Tem gente que eu sei que está indo 3 vezes na academia hoje para ver se gasta a caloria do que comeu. Tem gente que está sem comer carboidrato. Tem gente que está sem comer nada. Tem gente que não tomou café da manhã. Tem gente de todo tipo, né? Só que isso não é o caminho. Tem uma coisa que eu sempre falo para os pacientes: o seguinte: quando você errar numa refeição, volta na próxima. Errou, volta na próxima. Errou, volta na próxima. Sabe por quê? Porque o seu cérebro vai identificar que você está no controle. Não é para você compensar calorias, você não vai levar a nenhum lugar. Errou, volta no próximo. Errou no final de semana, segunda-feira cedo, faça o melhor café da manhã que você possa, dentro da sua dieta, dentro do que está proposto para você. Porque é esse o caminho que vai o seu cérebro falar: pô, o cara tá no controle aí, hein?
certo? O racional vai controlar e não o emocional, beleza? Então é isso, recadinho de hoje, segunda-feira, 1º de abril, mais um mês iniciando, vamos pra cima, já passou vários feriados aí, mais um. Se você tá procrastinando até agora, esperando passar Páscoa, Carnaval, não tem mais desculpa, hein? Bora iniciar, bora fazer diferente nesse mês e começar a ter resultados, beleza? Tamo junto, um grande abraço, bora ter uma alimentação mais consciente, fiquem com Deus, tamo junto, valeu!